Boa noite, gente. Estamos nós aqui, como a Kátia falou, primeiro evangelho do ano, retomando todas as atividades. E essa frase do Chico, eu acho que combina bastante, né, com esse momento de hoje, desse retorno, né, dessa retomada do evangelho e todas as outras atividades. Porque, na realidade, nós já começamos em algum momento, né, das nossas vidas, mas o que fizemos a gente não consegue mudar. A partir de agora, a partir de hoje, a gente pode mudar. Então, é essa a proposta do Chico. Porque às vezes a gente fica parado, né? A gente paralisa nas coisas que nós não fizemos, nas coisas que fizemos e erramos. A gente fica memorizando coisas que às vezes a gente não deu conta, não deu tempo de fazer. Mas o importante é saber que a gente pode fazer um novo fim. Daqui para frente, o nosso hoje pode ser diferente. E é essa a proposta que o Espiritismo tem. De nos melhorarmos a cada dia, de mudarmos, né, a nossa rota, quantas vezes a gente achar que é necessário e importante. E para começar, né, o Evangelho, nós entendemos que retomar conceitos, né, e falar um pouquinho do Espiritismo, ele cabia muito bem hoje. Então a proposta é essa: a gente vai conversar um pouquinho do Espiritismo, retomar conceitos e também observar o que não é o Espiritismo, o que não faz parte, né, dessa doutrina. Por que é importante a gente falar disso? Nossa, mas todo mundo aqui já sabe. É importante a gente retomar. É sempre um conteúdo atual, urgente. Por quê? Porque todos nós somos os propagadores da doutrina espírita lá fora. Então, quanto mais assertivos nós formos nas colocações que a gente faz, representando a doutrina lá fora, melhor para nós, melhor para a doutrina. Antes de falar do Espiritismo, a gente tem que fazer uma leitura, né, do contexto. O Espiritismo faz parte das 3 grandes revelações que a humanidade foi contemplada. A primeira delas foi Moisés, que falava, né, com um público rude, usava de força, né, o recurso que ele mais usava era o medo. Recebeu os 10 mandamentos. E Emmanuel, através do Chico, nos disse que os 10 mandamentos recebidos por Moisés foi, na realidade, uma psicografia. Então, ali já acontecia um fenômeno da mediunidade. Ah, mas a mediunidade não foi o Espiritismo que criou? Não. A mediunidade sempre existiu e existe em todos os lugares. Só que na época, né, que tipo de psicografia era? Foi uma pedra, foi o que ele tinha na mão, né? Então ele recebeu de Deus, né, os 10 mandamentos ali. A característica da revelação de Moisés é a justiça. 1500 anos depois, a humanidade foi contemplada com a segunda revelação, que foi do Cristo, que veio no momento em que a humanidade estava um pouco mais amadurecida para receber outros conhecimentos, outras informações. Ele não destruiu o que Moisés montou, né, falou e deixou. Ele acrescentou. Trouxe uma proposta nova. Ainda estávamos, naquela época, com dificuldade de entender essa proposta, como ainda hoje, né? Se a gente for avaliar como nós somos, né? O quanto de amor que cabe em cada um de nós, o quanto de perdão, o quanto de caridade a gente faz, a gente percebe que a gente ainda está um pouco distante, ou muito distante dessa proposta. Mas ele veio com essa proposta. Então, olha que interessante. A primeira revelação tem um nome de referência. A segunda revelação também tem um nome de referência. A terceira revelação não tem.
Isso significa que a doutrina espírita ela não tem um dono, porque quem passou as informações foram os espíritos. Então, o espiritismo ele vem com essa característica de verdade consoladora, porque através dele nós criamos as informações, nós obtivemos informações do plano espiritual. Mas nós já tivemos informações aqui, mas Kardec ele padronizou, ele organizou, ele codificou todas as informações que nós tínhamos a respeito da espiritualidade até o momento. No Evangelho segundo o Espiritismo tem essa informação, essa garantia de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Eternamente. Não é um dia, não é um ano, não é 100 anos, é para sempre. E o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E aí a gente pergunta, mas Ele prometeu, Jesus prometeu isso para a humanidade e cumpriu. Aí a gente vai observar, né? Naquela época, na camada mais alta da espiritualidade, criou-se, foi convocada uma reunião onde tinha muitos espíritos elevados ali: Joana d'Arc, Cáritas, Sócrates, Platão, Paulo de Tarso, João Evangelista, Vicente de Paula. E quem presidia essa reunião era o Espírito de Verdade. E qual era o objetivo dessa reunião? Colocar em prática a promessa de Jesus. O Espírito de Verdade fala para aquelas pessoas: meus irmãos, aproxima-se o momento sublime de ser levado à terra o Consolador prometido pelo Cristo. O Consolador, deveis saber, é a doutrina de Jesus. Só ela, espalhada pela terra, poderá consolar a humanidade e dirigi-la a Deus. E olha que interessante: espalhada pela terra. Não tem ninguém que tem posse dessa informação. Todos nós temos. Ela não fica presa em algum lugar, ela não fica inacessível. Muito pelo contrário, qualquer um de nós aqui tem informação de toda a doutrina. Minha missão, serve o Espírito de Verdade, com a colaboração de todos vós, será a de restabelecer as verdades do cristianismo e acrescentar tudo o que Jesus não pôde dizer devido ao atraso intelectual da humanidade. Então veja, se Jesus chegou com esse atraso intelectual, imagine Moisés na época dele. Então, hoje ainda, muitos de nós temos dificuldades de compreender a mensagem cristã. Qual mensagem? De perdoar os inimigos, de acreditar na imortalidade da alma. Será que de fato a gente acredita que o Espírito continua vivo? Será que a gente tem essas certezas, essas garantias? E aí continua: para abrir esse caminho e facilitar a nossa missão, espíritos com alto nível evolutivo já reencarnaram e estão reencarnando. Dentre eles, Pestalozzi, Edson, Pasteur, Renan, Comte, Spencer e Darwin. Eu queria que vocês se atentassem para esses dois nomes que estão sublinhados, que a gente vai voltar a falar deles: Pestalozzi e Darwin. Além de todos os outros, que a maioria de nós já conhecemos e sabemos em que área de atuação eles se propuseram nessa encarnação. Todas as áreas do conhecimento receberão um novo impulso no século XIX. Haverá na Terra uma revolução de ideias novas. Então, desceremos para implantar a doutrina completa de Jesus. Aí um deles levanta a mão e faz a seguinte pergunta: qual missão?
O Espírito de verdade responde: a missão é de que um de vocês reencarne agora e vai receber, através de médiuns escolhidos, e divulgá-las em livros que hão de espalhar-se como sementes por todo o globo terrestre. Aí essa pessoa que levantou a mão: permite então, Senhor, que eu faça essa missão. E aí, olha que interessante. Lembra que nós apontamos a primeira revelação tem o nome de Moisés, a segunda tem o nome de Jesus, a terceira não tem o nome de ninguém. Por quê? Porque foi através de médiuns escolhidos. Vários médiuns de várias partes. Não concentrou numa pessoa só, para diminuir a margem de erro, porque às vezes aquela pessoa pode ter passado por algum problema. Então, assim, a ideia da espiritualidade era espalhar a informação para que todos recebessem. E quando tinha alguma informação duvidosa, Kardec fazia a mesma pergunta para vários médiuns, para ver se as respostas eram idênticas. E aí essa pessoa que levantou a mão reencarnou na França, dia 3 de outubro de 1804. Nasce então o menino Denisard Hippolyte Léo Rivail, conhecido como pseudônimo de Allan Kardec. Um pouquinho do que ele foi, porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas quem foi Allan Kardec? Será que ele tinha essa responsabilidade? Será que ele era a pessoa escolhida de fato para essa missão? E aí a gente, um pouquinho da vida dele. Com 10 anos de idade, ele já demonstrava interesse pelas ciências e pela filosofia. Com essa idade, ele foi estudar na Suíça, no Instituto Pestalozzi. Lembra do Pestalozzi? É aquele que estava, quando estava a reunião com o Kardec ia reencarnar, ele já tinha reencarnado para esperar. Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi um educador que revolucionou toda a educação da época. Com 14 anos, Allan Kardec foi incumbido de dar aulas aos colegas menos adiantados. Ele se formou em ciências, letras, sabia falar e escrever alemão, inglês, espanhol, italiano e holandês. Então veja, ele, enquanto pessoa, enquanto espírito reencarnado, tinha toda essa bagagem intelectual aqui, necessária, indispensável para a tarefa que ele ia ter que receber. E aí ele morre, depois de tudo que ele faz pela doutrina, aos 65 anos de aneurisma. E aí ele falando, como é que ele organizou o Livro dos Espíritos, que é o primeiro da codificação. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram assistência ao trabalho, e foi da comparação, da fusão de todas essas respostas coordenadas e classificadas que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Se nós pegarmos o livro, a gente vai ver que ele é constituído em 4 partes: causas primárias, mundo espírita, as leis morais, esperanças e consolações. Para esse livro, vocês imaginem, foram 1019 questões organizadas ali. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, as médias, de 14 a 16 anos, foram pegando as psicografias, ele foi guardando e organizando. A ideia que a gente tem é essa: recebeu, colocou, mas não. O Livro dos Espíritos, o processo gestatório dele foi de 15 meses, até ele fazer a comparação das respostas, até ele coordenar e classificar por assuntos para colocar no Livro dos Espíritos. Então não foi tarefa fácil. Precisava, de fato, de um arsenal intelectual ali. A pessoa precisava ter esse recurso intelectual para poder fazer esse trabalho de grande e volumoso. Então foi extremamente cuidadoso com a elaboração do Livro dos Espíritos. E agora a gente entra
né? O que é o Espiritismo? O que é essa doutrina que Kardec codificou? Logo na introdução do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, ele traz alguns conceitos para que a gente possa entender. Então ele fala da diferença do Espiritismo e do Espiritualismo. O Espiritismo, essa palavra, foi criada por Kardec para definir essa nova doutrina. Espiritualismo é o contrário do materialismo. Então, uma pessoa que acredita que existe alguma coisa além do físico, do material, é uma pessoa espiritualista. Então todo espírita é espiritualista? É, porque nós espíritas acreditamos que existe um plano espiritual, que existem espíritos, mas tem pessoas que são espiritualistas que não são espíritas. Como assim? Eu acredito que existe alguma coisa além do corpo, da matéria. Mas o que você acredita? Eu acredito que no universo tem uma energia, mas eu não acredito em espíritos. Então eu sou uma pessoa espiritualista, porque eu acredito que existe alguma coisa além. Mas nós que acreditamos em espíritos, nós somos espíritas e espiritualistas. Todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas, porque nem todos acreditam em espíritos. Meio complicado, né? Faz sentido. Tem uma outra colocação que a gente precisa conversar, que é a palavra kardecismo. Tem muitas pessoas que falam assim: a doutrina é o kardecismo? Não existe kardecismo. A doutrina é espiritismo. Kardec codificou a doutrina espírita, mas não existe a religião kardecismo. Isso também está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Então, Kardec codificou, organizou as informações que vieram do mundo espiritual. Não foi ele que inventou, não foi ele que criou as respostas. Elas vieram do plano espiritual que ele organizou. Então, não existe kardecismo como religião. Allan Kardec é o pseudônimo do sábio francês que codificou a doutrina espírita. Um homem que fez questão absoluta de deixar claro não ser dele a obra, mas sim dos espíritos superiores. Tem até um método, né? A gente costuma falar, tem um método sim kardecista. É o método do bom senso, que levou Kardec a codificar ensinamentos dispersos, dando-lhes estrutura doutrinária. Como assim? Lembra que nós falamos a respeito de Moisés, que foi um fenômeno mediúnico quando ele recebeu os 10 mandamentos? Era mediunidade. Mas quem até então falou da mediunidade? Olha o que Kardec fez. Mais de 400 páginas falando a respeito da mediunidade, explicando quais são os fenômenos, quais são os tipos de mediunidade. Apresenta 71 mediunidades. Então, até então a gente só sabia que existia mediunidade, né? Muitos de nós precisam tem a psicografia, a psicofonia, a evidência, a audiência. Não, tem muito mais. E Kardec fez isso. Todas as informações que a gente quiser a respeito da mediunidade tem ali no Livro dos Médiuns. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos as palavras espírita e espiritismo. Então, qual é a sua religião? Espiritismo. O que você é? Espírita. Os adeptos do espiritismo
são os espíritas ou espiritistas. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Está na introdução do livro dos espíritos também. Não é comum, né? Mas é o correto também. Ou espíritas ou espiritistas. O que é o espiritismo? Uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo espiritual, com o mundo corporal. Essa informação está no livro que é o Espiritismo, além das obras da codificação. Então foi o Espiritismo que trouxe todas essas informações, tirou daquele lugar do sobrenatural, né, dos milagres, trouxe para a ciência, estudou, aplicou, organizou. O Espiritismo é um conjunto de valiosas revelações que os Espíritos nos trazem sobre a vida no além. E essa palavra é muito consoladora para todos nós. Quando a gente sabe, quando a gente acredita que a vida continua, que as pessoas que a gente perdeu estão vivas em outros lugares e podem se comunicar com a gente através das mediunidades. E nas obras, né, essas revelações, tem todos os assuntos que vocês possam imaginar. Se eu quiser saber da vida espírita, o que acontece na espiritualidade, né, que também chama de mediunidade, como que funciona a vida lá, o que os espíritos fazem, como é que eles reencarnam? Livro dos Espíritos, capítulo 6. Eu quero saber sobre locais assombrados. Livro dos Médiuns, capítulo 9. Eu quero saber se tem céu, inferno, purgatório. Livro Céu e Inferno, capítulo 3, 4 e 5. Eu quero saber a respeito de fluidos. Como é que a gente consegue, como é que a espiritualidade consegue fluidificar uma garrafinha com a tampa fechada? A Gênese, capítulo 14. Causa das aflições. Por que será que eu sofro tanto? Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, todas as respostas estão no livro básico da doutrina. Mas será? Folheiem, busquem. Está com dúvida? Vamos nas obras básicas. E essas informações, elas fazem toda a diferença na vida da gente. Por quê? Porque o Espiritismo, ele é uma religião da razão. Então, assim, do racional. Tem perguntas, tem respostas. Não nos convence, a gente pergunta de novo. Não nos convence, a gente pergunta de novo. Foi isso que Kardec fez quando codificou essas respostas no Livro dos Espíritos. Então, não é a primeira resposta que convenceu, ele retrucou. O Espírito de Verdade analisou as questões, tirou algumas, acrescentou outras, quando foi elaborado, quando foi editar o Livro dos Espíritos. Então, são informações muito cuidadosas e muito importantes para o nosso dever e que fazem muito sentido para nós. Essas respostas também. E muitas outras, né? Isso aí foi um item de cada livro. Os livros são esses, da codificação. O primeiro, né, o Livro dos Espíritos, que depois dele, né, saíram todos os outros, foi escrito em 1857. Aí a gente volta naquele slide, quando nós grifamos, né, o Darwin. O Darwin veio com a teoria da evolução em 1959, que veio de encontro com as informações do Livro dos Espíritos e principalmente da Gênese depois. Quando ele fala da teoria da evolução, Kardec também fala que nós evoluímos. Então veja, Darwin veio antes que Kardec para indiretamente ajudar na obra da codificação. Além desses livros básicos, também tem esses. Tem as revistas espíritas, 12 volumes,
inclusive, aqui na biblioteca nós temos todos encadernadas, todos os assuntos também, que às vezes não couberam na codificação, tem os assuntos complementares aqui. Obras póstumas, o principiante espírita e o que é o espiritismo. É um livro fininho, muito interessante. Aqui tem vários assuntos, mas tem 3 diálogos interessantes que Kardec faz com uma pessoa cética, um sacerdote e uma pessoa crítica. Todos eles questionando o espiritismo. E as respostas que Kardec dá para essas pessoas são fantásticas. Vale a pena vocês lerem. Os princípios básicos da doutrina espírita são esses 5 aí. Deus, acreditamos em Deus. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: na doutrina espírita vocês acreditam em Deus? Na imortalidade da alma, né? Somos eternos. Nosso corpo morre, mas a nossa alma não. A reencarnação, essa bendita possibilidade que todos nós temos de retomarmos os nossos erros, de fazer as nossas contas, de termos uma nova oportunidade através de um novo corpo. Assunto do próximo Evangelho. Comunicação com os espíritos, né, através da mediunidade, e a pluralidade dos mundos. Né? Pedreira não é a única cidade do planeta Terra. O espiritismo também é ciência. Por quê? Trata da natureza, da origem e dos fenômenos mediúnicos. Tem uma passagem no Evangelho que fala a respeito de Lázaro, né? que Jesus ressuscitou Lázaro. Na época, as pessoas achavam que Jesus tinha feito isso, que Lázaro já tinha morrido e que Jesus foi lá, doou o fluido e ressuscitou. Se ele tivesse morrido, o espírito já tinha deslocado do corpo e Jesus não faria com que esse espírito voltasse. Porque se a gente for estudar o processo da reencarnação, naquele livro do Missionários da Luz, que André Luiz fala da reencarnação do Segismundo, a gente vê toda a movimentação, né? Todo o trabalho que a espiritualidade tem para que o espírito reencarne. E a gente sabe que quando há o desencarne, existe o desligamento do espírito daquele corpo. Não tem como ligar de novo, só se for através da nova reencarnação. Então, Lázaro, na realidade, ele estava em estado de catalepsia. Hoje a gente sabe disso. Né? O que é o estado de catalepsia? O corpo está imóvel, quase sem energia, músculos rígidos. Então, as pessoas da época entenderam que ele estava morto. Aí Jesus, como sabia que não estava, doou fluidos. Lázaro ressuscitou. Mas, na realidade, ele estava em estado de catalepsia. Hoje, nós entendemos isso pela ciência e pela doutrina. A doutrina espírita também é filosofia, porque ela dá uma interpretação da vida e das consequências morais. Fala para nós de onde nós viemos, para onde nós vamos quando a gente morrer, o que a gente faz aqui, qual é a nossa proposta de vida. Será que tem céu? Será que tem inferno? Para onde nós vamos depois? Céu e inferno também é um assunto do Evangelho desse mês. E a religião também. Por quê? Porque liga o homem a Deus pelo sentimento e pela prática do bem, e principalmente pela transformação moral que nos causa. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, eu penso que a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque tem esse fator da transformação moral. A doutrina espírita ela contribui para que nós possamos refazer alguns conceitos, construir algumas verdades que
fazem muita diferença no nosso dia a dia. Quando eu grifei a minha prática do bem, porque assim, só ter a fé e não colocá-la em prática, para que serviria? E aí eu me lembrei do final do ano passado, quando nós fizemos a entrega das sacolinhas de Natal, lá na Boa Vereda, no sábado e no domingo aqui. O quanto que essa experiência nos ligou a Deus. É a parte prática da fé. E o quanto que aquelas crianças, né, olhavam para a gente com gratidão. E as mães, né, depois de terem recebido, no meu WhatsApp, né, agradeça a madrinha, agradeça ao padrinho por esse momento de alegria, né, que é indescritível, né? Quem estava lá viu, né? Tinha o Miguel ali, desesperado, e a gente puxava a sacolinha e ele estava na frente do caminhão, e ele começou a ficar desesperado, tirou tênis, tirou meia, naquela ânsia de receber a sacolinha dele. E aí depois, né, quando eu recebia os recadinhos pelo WhatsApp, né, e as mães, os pais, as famílias, as avós que estavam lá, agradeça os padrinhos e as madrinhas. Aí eu disse a elas, né, olha, na primeira oportunidade eu agradeço. Então estou aqui agradecendo, né, as madrinhas e os padrinhos presentes por terem oportunizado, né, essas crianças de terem ganho, de a gente ter feito alegria. Porque na verdade nós somos a ponte, né, por tudo isso. Mas praticamos. Isso é fantástico, né? Ter a oportunidade de poder praticar a nossa fé. Sem falar da amizade, né? Dos laços de amizade que se criam, tanto lá como aqui, como, né, no asilo, no São Camilo Lar, né? São Camilo de Leves. São todas oportunidades da gente praticar o bem. E tudo isso nos liga a Deus, a espiritualidade. Então, a doutrina espírita é isso. Imaginemos um triângulo, a base, né? A ciência, a filosofia e a religião que nos liga a Deus. Então, a ciência da doutrina espírita indaga, na filosofia a gente conclui e a religião nos ilumina, nos aproxima de Deus. E agora a gente vai falar o que não é o Espiritismo, que às vezes as pessoas confundem. Tem religiões que são muito parecidas com a doutrina espírita, mas não são iguais. Então, o que não é o Espiritismo? Apesar, né, da doutrina integrar-se na maioria das religiões, ela não deriva de nenhuma. Como foi falado, a doutrina espírita ela veio através dos espíritos superiores. Então, algumas religiões e o que elas têm, né, em particular aí. O totemismo, eles fazem os cultos primitivos de adoração a objetos, animais e plantas. Aqui nós não fazemos. A doutrina espírita não tem culto nem adoração de objetos, nem de animais, nem de plantas, porque nós entendemos que o que nos liga é o pensamento. Aí a pessoa vai pensar, mas eu gosto de ter um objeto para eu direcionar o pensamento. Tem pessoas que têm essa dificuldade, elas precisam de algum recurso para direcionar o pensamento, a sua fé. Ok? Nós não estamos aqui para questionar o que é certo e o que é errado. A gente só vai apresentar o que algumas têm e o que o Espiritismo não tem. O hinduísmo ele tem um sistema de castas e privilégios sacerdotais. Aqui na casa espírita entram todos os sobrenomes, todas as cores, todas as raças, todos os credos. A casa espírita está aberta. E aqui dentro não tem uma hierarquia de poder. Ninguém aqui manda mais, ninguém aqui é mais que ninguém. O presidente da casa, que hoje está presidente, daqui a pouco já não está mais, né, porque tem o budismo, enfim. Ele também faz a faxina, ele também faz o evangelho, ele também entrega essa bolinha, ele também participa das atividades. Então não tem essa hierarquia, não tem o mais importante aqui dentro.
Também não tem aqui um lugar que nos coloca, né, num palco acima das pessoas que estão sentadas. A gente está no mesmo nível de evolução, inclusive. A diferença provavelmente seja a do estudo. Às vezes a gente lê antes de falar. Tudo que a gente fala vale para nós também, né? Porque a gente aprende muito quando a gente relê, quando a gente lê pela primeira vez. No brahmanismo tem o conceito de metempsicose, que admite o retrocesso do espírito às formas de animal. Para a doutrina espírita isso não faz sentido, porque a gente sabe, né, através da lei da evolução, de que a gente vai sempre para frente. O máximo que a gente pode fazer é numa encarnação a gente estacionar, mas depois que nós estamos na forma humana, a gente não volta mais para uma alma de um cachorro, ou de uma planta, ou de uma pedra. Se nós formos estudar a respeito do princípio espiritual da mônada, a gente observa que nós já passamos por esses reinos. Hoje nós estamos no reino nominal, a caminho do reino angelical, né? Nós vamos virar deuses também. Mas voltar, não voltamos. Não faz sentido isso para nós. O budismo, renúncia e desapego das coisas do mundo. Nós entendemos que somos espíritos encarnados e precisamos das coisas materiais. Não dá para desconsiderar, né, a nossa vestimenta, a nossa casa, o nosso carro, a nossa comida. Nós precisamos disso, nós estamos encarnados num plano material. O que não é interessante para nós é priorizar o material ao invés do espiritual, porque a gente sabe que nós somos eternos, o nosso espírito é eterno. Então, investir na espiritualidade, ok. Não priorizar o material, ok. Mas a gente precisa dele. Então, não faz sentido o desapego das coisas do mundo para nós, porque a gente precisa. E essas duas outras religiões são as que mais se confundem com a doutrina espírita, porque tem coisas ali que também tem no espiritismo, né? É uma religião, candomblé, que acredita na existência da alma após a morte. A palavra candomblé significa dança. Eles têm atabaques, orixás, né? E fazem oferendas. Nós também, né, acreditamos na existência da alma, da vida após a morte, que são um dos pilares da doutrina espírita, mas não dançamos, não cantamos e não oferecemos nada para ninguém. E nem aceitamos também oferendas das pessoas. Né? Jesus nos ensinou que dai de graça o que de graça recebeste. Então, assim, quanto que custaria um passe? Uma água fluidificada. Sabendo que o passe a gente tem interferência da espiritualidade. A água fluidificada são os espíritos que fluidificam. Como é que a gente vai pôr preço no trabalho da espiritualidade? E se Jesus falou, né, dai de graça, quem somos nós para cobrar? Então, assim, faz parte dessa cultura. É certo, é errado? De novo, não estamos julgando, nós estamos comparando e tirando o que não é espiritismo. A Umbanda também acredita na imortalidade da alma, na reencarnação e no karma, além de cultuar entidades, né, espíritos ali. E é interessante porque às vezes a pessoa pensa, mas então não tem nada a ver? Teve alguns anos atrás, nós criamos um grupo e fomos até Amparo conhecer um terreno de Umbanda, no sentido de aprender com eles como funciona, o que acontece lá. Porque às vezes a gente tem preconceitos, né? E a gente não conhece. Então nós saímos daqui com vários carros e fomos lá, fomos muito bem atendidos, participamos, tomamos um passe, né, com eles ali e criamos laços de amizade. Então assim, não tem problema nenhum a gente frequentar nesses lugares para conhecer, as pessoas de lá frequentarem aqui. Nossa casa está aberta, e às vezes
de uma religião para outra não impede que haja respeito, compreensão e tolerância. Essas são as bandeiras do Espiritismo. E aí a gente analisando, tem um pouco disso tudo em todas as religiões. Nessas, né? Nós acabamos de ler. Mas o Espiritismo tem um diferencial. No Espiritismo tem a total ausência do culto material. Nós não temos imagens, nós não temos altares, nós não temos roupas especiais, nem usamos oferendas nem velas. Imagens, né? A imagem que nós temos no quadro tem uma Kardec para que nós possamos apresentar o codificador da doutrina para as pessoas que chegarem aqui. É Jesus. É o único Kardec que nós temos. Tem sala lá em cima, mas nós não temos as fotos do Kardec lá em cima. Ele só fica aqui com esse objetivo mesmo de apresentar para as pessoas o codificador. Não temos altares, né? Porque somos iguais. Não usamos roupas especiais, porque não faz sentido para nós a cor da roupa, nem a cor da mesa, né? Então, a pessoa perguntou lá no seu centro, é mesa branca? Não temos oferendas e não usamos velas também. E tudo bem quem usa, né? Se a gente não usa, não tem problema nenhum. Se fazem sentido, né, para aquelas pessoas, tá bom. Para nós não faz. Por isso que a gente não usa. E com relação a oferendas, eu lembrei de uma história que nós vivemos aqui. Um casal já idoso veio procurar o centro porque estava com problema de saúde. Já tinha passado por alguns médicos e aí vieram aqui. E a Tita, como sempre, recepcionou o casal. E aí esse casal foi como fez o atendimento fraterno, passou pelo atendimento espiritual, foi convidado a frequentar os evangelhos, frequentou os evangelhos, tomou passe, levava água purificada para casa, começou a fazer o evangelho no lar. E tudo isso foi modificando a pessoa, porque a ideia de estar aqui no evangelho é isso, é a forma íntima, que também vai ser o tema do evangelho desse mês. Então, às vezes, estar aqui no evangelho, participar, ouvir, assimilar e nos transformarmos causa mais resultados do que às vezes um atendimento espiritual. A salinha do irmão passa a ser um detalhe, porque o importante é o tratamento ainda aqui. Na hora do passe, quantos de nós não somos tratados pela equipe espiritual? Né? Então, assim, esse casal, ela melhorou. E ela veio nessa ideia da gratidão. Então ela veio com um cheque dobrado e ofereceu para a Tita. A Tita falou: de jeito nenhum eu vou pagar esse cheque. Não, mas entenda, é por gratidão, porque a gente tem esse hábito, a gente tem que pagar pelas coisas que a gente recebe. E aí a pessoa insistiu, e a Tita insistia que não. E eu estava vendo a hora que a Tita ia rasgar o cheque. A Tita nem chegou a abrir para o valor, né? A pessoa dobrou e deu. E a Tita falou: não vou pagar. E a Tita falou o seguinte para a pessoa: olha, se você tem tanta gratidão, né, por essa casa, reze por nós. Reze para que essa casa continue aberta, para que a gente consiga continuar acolhendo as pessoas e cuidando do jeito que nós fizemos com você. Então é isso. É essa transparência, é essa lisura que a doutrina tem. E que cada um de nós aqui é responsável por isso. Porque é o que nós falamos no início. Nós somos os propagadores da doutrina espírita fora. E os nossos atos também representam, né, a doutrina. O Espiritismo, ele não possui casta sacerdotal, nem cortejo de hierarquias, nem cerimônias, nem privilégios. É isso, somos todos iguais. Todos com o intuito de estarmos aqui todas as terças para ouvir o Evangelho, para aprender. Nossa, mas eu já ouvi esse Evangelho 10 vezes, mas sempre tem alguma coisa nova, porque nós somos diferentes, né? É aquela coisa, sempre o mesmo rio, mas nunca a mesma água, né? Se eu pisar no rio hoje, é uma água. Se eu voltar amanhã, pisar no mesmo lugar, já é uma outra água, porque já gostou. Nós também somos assim, nós não somos iguais a um ano atrás. Então, por isso que o
Evangelho ele sempre cabe também na gente, por mais que a gente ouça assuntos que não são novos, porque o Espiritismo não é novo para ninguém aqui. A reencarnação que vai ser falada semana que vem, não é um assunto novo. Reforma íntima, também não é. Falar sobre o céu e o inferno, também não é. Mas são assuntos que precisam ser retomados, para muitas vezes a gente desconstruir alguns equívocos que a gente tem com relação ao doutrina. A doutrina espírita tem total abnegação na prática do bem, ou seja, não se cobra nada por essa atividade espírita. Foi o que eu falei, né? O exemplo da tinta, da água purificada, do passe. Aqui não se cobra por absolutamente nada. Tudo que a gente faz é por caridade, por amor ao próximo e por amor a nós mesmos. Então, o que o Espiritismo na realidade trouxe de novo? Trouxe provas e alargou o nosso conhecimento. A imortalidade, a reencarnação, ela está presente em muitas religiões, né, que a gente acabou de ver. Mas somente o Espiritismo trouxe fatos de forma objetiva, como, por exemplo, no livro da Codificação, que um assunto só rendeu quase 500 páginas de informação, de esclarecimento. O Espiritismo ele estabeleceu bases seguras e indiscutíveis no intercâmbio entre habitantes de mundos diferentes. Colocou a mediunidade como fundamento desse intercâmbio e estabeleceu as regras para sua realização. Desvendou novos campos no conhecimento da vida além do túmulo e das relações dos seres de mundos diferentes. Mas, sobretudo, desenterrou o Evangelho da capa das interpretações, fazendo ressurgir o seu aspecto e significado. Colocamos na prática o amor ao próximo. Com isso, deu alento à nossa alma e segurança aos nossos corações descrentes, quando afirma e prova que a vida continua e que a morte é só um momento de separação entre a gente e os nossos entes amados. E trouxe novas esperanças, provando que ninguém daqui vai morrer. O corpo vai, mas o espírito não. Isso é o Espiritismo. E graças a Deus, né, que um dia a gente cruzou com essa doutrina que nos faz tão bem, que nos esclarece e que principalmente nos aproxima de Deus.